Olá, Novil. Vamos começar aí agora a explicação da unidade 6, tá? Então, nós vamos ver aí a regionalização do continente asiático. Estudaremos aí os aspectos sociais, econômicos e culturais do continente asiático, né? Que será realizado nosso estudo com base na regionalização da Ásia, tá? Que foi dividida em 6 regiões: a Ásia Setentrional, a Ásia Central, a Ásia do Oriente Médio, a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático, e também o Extremo Oriente. Então, primeiro aí nós vamos ver a Ásia Setentrional, que corresponde ao território russo em toda a sua extensão leste-oeste. A Rússia passa por um processo de regressão populacional, com crescimento vegetativo negativo. Somente 30% da população russa vive na parte asiática, pois há menos indústrias que na parte europeia. Aí eu vou ter a Ásia Central. Essa região é formada por países que fizeram parte da União Soviética até 1991. Nessa região há focos de conflitos étnicos, além da estabilidade política e econômica. Quanto à economia, o setor agropecuário é o mais praticado, sendo influenciado diretamente pelo clima, que é árido e semiárido. Os países que apresentam maior potencial econômico é o Cazaquistão, em razão dos investimentos externos que estão sendo feitos na exploração do petróleo, principalmente no Mar Cáspio, e o Turcomequistão, que também possui grandes reservas de petróleo quase inexploradas. Eu vou ter aí agora o Oriente Médio, que se refere à porção do sudoeste da Ásia, entre a Europa e a África. É uma região do continente asiático de grande importância cultural, econômica e estratégica para o mundo. O nome Oriente Médio foi dado pelos colonizadores europeus da época das grandes navegações, lá no século XV. Há meio caminho entre a Europa e o Oriente. A região era estratégica, pois constituía a passagem obrigatória para os navegadores e colonizadores europeus alcançarem o Oriente e ter acesso às suas especiarias. Atualmente, o Oriente Médio enfrenta um grande estresse hídrico, que é um termo para falar, né, da situação de água. E também o Oriente Médio, né, é considerado um dos lugares com maior estabilidade política e econômica do mundo, né? Eu tenho questões religiosas, tá? Para ter essa instabilidade, que é a questão étnica religiosa. Na região encontram-se diferentes culturas e etnias que se dividem em judeus, muçulmanos e cristãos. Essa diferença étnico-religiosa faz com que o Oriente Médio seja uma região muito complexa na geopolítica. Sabe-se que no Oriente, o Oriente Médio é berço das 3 grandes religiões monoteístas da humanidade: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, sendo este o último que compreende 253 milhões de seguidores. O conflito mais conhecido de religioso no Oriente Médio acontece entre os sunitas e os xiitas, que teve origem pela disputa após a morte do profeta Maomé. Eu também vou ter a disputa por petróleo, que é um recurso de destaque nessa região, pois nela se concentra cerca de 65% das reservas petrolíferas do mundo. Os países do Golfo Pérsico são responsáveis pelo fornecimento de 1/3 do petróleo consumido no planeta. E eu também vou ter a disputa por território,
O conflito de maior destaque é entre os árabes e os judeus na Palestina, que teve origem em 1948 com a criação de Israel. Em razões históricas, em relações históricas, né, o povo judeu levaram a decisão de instalar em Israel, na região então ocupada pela maioria árabe, com o surgimento do novo Estado. Grande parte dos palestinos que ali viviam se refugiaram na faixa de Gaza, na Jordânia, na Síria, no Líbano e no Iraque. Atualmente, o conflito de maior destaque que vem ocorrendo é na Síria, desde 2011, devido à onda de manifestações e protestos pró-democracia, desencadeada em vários países árabes, contra regimes autoritários que controlavam a vida política de alguns países. Esse conjunto de manifestações ficou conhecida como a Primavera Árabe e levou milhares de sírios às ruas para reivindicar reforma no governo. Agora nós vamos ver a Ásia Meridional. Essa região também é chamada de subcontinente indostânico. É formada por Paquistão, Nepal, Butão, Índia, Bangladesh, ilhas do Sri Lanka, Maldivas. O Paquistão atualmente disputa o território com a Caxemira e com a Índia. Apresenta outros conflitos internos, como os dos muçulmanos, xiitas e sunitas. Nepal apresenta baixos indicadores da economia e uma das maiores densidades demográficas do continente. Butão apresenta economia baseada na agricultura de subsistência, extração florestal e geração de energia hidrelétrica para a Índia. Índia é o país de maior destaque econômico da Ásia Meridional. A população indiana ultrapassa 1,2 bilhões de habitantes, mas a metade vive abaixo da linha da pobreza. Bangladesh, país subdesenvolvido que apresenta muitos problemas sociais e econômicos, como analfabetismo, baixa remuneração. A principal atividade econômica é a agricultura. Também vamos ter aí o Sri Lanka, que é um país diversificado, multicultural. Cerca da metade da força de trabalho ocupa a agricultura. Agora nós vamos ver aí o Sudeste Asiático, que corresponde à região que compreende as penínsulas Indochina, Malaca, do arquipélago da Insulíndia. O Sudeste Asiático está quase inteiramente localizado na zona intertropical. Caracteriza-se por elevadas temperaturas e muita umidade, pois está sob influência dos ventos de monção. Nessa região também se localiza a maior parte dos tigres asiáticos. Aí nós vamos ter também o leste asiático ou extremo oriente. É uma região com bom nível de desenvolvimento econômico, pois agrupa os seguintes países: Japão, considerada a terceira maior potência econômica do mundo, a China, país de maior crescimento econômico do século XXI e o segundo maior PIB do mundo, a Coreia do Sul e Taiwan, que são países que possuem grande dinamismo econômico, e a Mongólia, país que predomina a atividade primária com base na agricultura e pastoreio, e a Coreia do Norte, que é um país socialista com economia planificada. Aqui a gente vai ver um pouquinho dos tigres asiáticos, que é a denominação dada aos territórios da Ásia que passaram por acelerado processo de industrialização. Desde 1960, abandona a realidade de economia de base agrária, de baixo desenvolvimento socioeconômico. São eles: a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. Aqui nós vamos falar agora do Japão. É um país que é constituído por quase 4.000 ilhas, das quais
se interligam das quais se destacam Shikoku, que se interligam por pontes e túneis. Elas são habitadas por mais de 127 milhões de habitantes, fazendo que o Japão seja um país de alta densidade demográfica. Tóquio é a capital do país. É a maior e mais populosa cidade. Todo o espaço territorial japonês é aproveitado principalmente pelo relevo acidentado, onde é praticado o cultivo de arroz. As indústrias abrangem boa parte do país, pois se destaca a tecnologia de ponta e a criatividade. O Japão exporta produtos manufaturados como automóvel, aço, máquina, navios e importa produtos alimentícios, recursos minerais. Seus principais parceiros são Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Indonésia, Taiwan, Alemanha e Reino Unido. Vamos ver agora a Índia. A Índia tem uma população especialmente rural. A qualidade de vida melhorou nos últimos anos e a economia é baseada na produção agropecuária de petróleo e indústria primária. Tem um mercado voltado para o interno, capital estrangeiro, está ocorrendo privatizações. A língua maior lá falada é o inglês. E nós vamos ter a China, que é o segundo maior país do continente asiático, com uma área de 9.596.961 km². O país encontra-se na região subtropical do norte do planeta, cortado no extremo sul pelo Trópico de Câncer. Ao sul faz fronteira com o Vietnã, a oeste com Quirguistão e Tajiquistão, no noroeste com Cazaquistão. Tem 1,3 bilhões de habitantes. A China possui a maior população do mundo. Esse crescimento demográfico tem sido uma das maiores preocupações do governo, que adota uma política antinatalista desde 1970, com métodos contraceptivos de esterilização da população, pagamento de multa se o casal tiver o segundo filho ou outras punições, como até mesmo a perda de emprego. Cerca de 62% da população chinesa encontra-se no campo, trabalhando nas lavouras, principalmente no arroz. No espaço rural chinês, a modernização não é incentivada, a fim de evitar o possível êxodo rural. A produção industrial chinesa, principalmente no setor de bens de consumo, está entre as maiores do mundo. Aqui são indicações culturais para vocês verem, e entenderem melhor essa parte da regionalização da Ásia. Qualquer dúvida nas aulas ao vivo e por e-mail. Um grande abraço, fiquem com Deus.